Sai do cartório! Aquele comando cortante, carregado de raiva e desprezo, ecoou pelo pequeno salão de casamentos, exatamente no momento em que um silêncio tenso pairava, prestes a dar início à cerimônia. Todos congelaram. A equipe, os convidados, até o homem com a câmera registrando o dia que inesperadamente se transformara em um verdadeiro pesadelo. A infeliz protagonista desse desastre era Anya, uma jovem noiva de 19 anos, grávida, que em poucos segundos viu seu sonho de um casamento alegre desmoronar. Quem a obrigou a deixar o cartório em desgraça foi sua futura sogra, Lyudmila Georgievna, uma mulher dominante, inflexível, acostumada a ter sua palavra tratada como lei. Ela estava convencida de que só ela e ninguém mais decidiria o futuro de seu filho Kirill e de sua família. Anya permaneceu ao lado da mesa do cartório, segurando seu buquê de noiva com tanta força que os dedos ficaram brancos. Lágrimas de medo e humilhação se acumulavam em seus olhos, os lábios tremiam, incapazes de formar uma resposta àquele comando aterrorizante. O branco intenso de seu vestido, cuidadosamente escolhido apesar da simplicidade, parecia se confundir com o pânico que a dominava, enquanto os convidados trocavam olhares confusos, incapazes de compreender o que estava acontecendo. Um minuto antes, o clima parecia festivo, apesar de uma tensão sutil. Afinal, uma noiva grávida e uma sogra extremamente rígida já formavam uma combinação potencialmente explosiva. Mas ninguém poderia imaginar que a situação explodiria em um escândalo tão cruel. Lyudmila Georgievna se colocou diante dela como uma general diante de seus subordinados e praticamente gritou: "Não permitirei isso! Essa garota não entrará em nossa família, está me ouvindo? Ela ousou aparecer no cartório. Acha que pode prender meu filho em casamento apenas porque está grávida? Quem ela pensa que é?" Os convidados trocaram olhares perplexos. "Chega! Fiquem quietos!" repreendeu Lyudmila Georgievna ao filho, totalmente indiferente à presença de estranhos. "Você é meu filho e eu não vou permitir que alguma garota de família desconhecida arruine sua vida. Saiam, vocês dois, antes que seja tarde demais!" Ela lançou um olhar frio para Anya e gesticulou como se estivesse afastando um inseto incômodo. Um silêncio horrível tomou conta do salão, e todos entenderam que naquele momento, no centro das atenções estava não apenas uma briga comum, mas algo genuinamente dramático. Anya sabia que Lyudmila Georgievna se opunha ao relacionamento desde o início, mas jamais esperava que ela criasse um escândalo justamente quando todos os convidados já estavam reunidos e a cerimônia prestes a começar. O ar parecia faltar em seus pulmões. Mais um instante e ela desmaiaria. Ficou sem palavras, o nó na garganta ardia, e uma onda fervente de ressentimento subiu dentro dela. Sentindo as lágrimas pressionando dolorosamente atrás dos olhos, recuou instintivamente em direção à saída, soltando a mão de Kirill. Seu buquê quase caiu de seus dedos trêmulos, mas uma das damas de honra rapidamente o segurou. Um constrangimento sufocante tomou conta do salão. A funcionária do cartório piscou, confusa, claramente sem saber como agir diante daquela situação. Em casamentos, momentos emocionais, até lágrimas de alegria não são incomuns, mas não a histeria de uma sogra acompanhada de gritos de "Sai!". Vários dos parentes mais velhos de Anya balançavam a cabeça em desaprovação, embora ninguém ousasse provocar um escândalo em resposta. Seu pai, Ivan Petrovich, permanecia logo fora do salão, sentindo os nervos se desgastarem a cada instante. Um momento a mais e ele explodiria diante de tamanha afronta, mas o choque e o senso de decoro o mantinham imóvel. Afinal, ele não queria nada além do que o dia de casamento da filha fosse feliz. Em vez disso, havia se transformado em um completo desastre. Anya sentiu como se a falta de ar fosse sufocá-la. A gravidez a tornava ainda mais vulnerável. Ela estava nas últimas semanas e um súbito aumento da pressão ou contrações prematuras provocadas pelo estresse eram perigosamente possíveis. Engolindo as lágrimas que ameaçavam cair, finalmente deixou escapar o que há muito se acumulava dentro dela. "Kirill,
Sua mãe não vai nos dar a menor chance, e você não diz nada, apenas fica aí, assistindo quando ela me expulsa. Isso é o mais humilhante que poderia acontecer. Deu mais um passo para trás e, sem olhar para trás, apressou-se em direção à saída do cartório. Kírio fez um movimento para segui-la, mas sua mãe agarrou seu braço com firmeza. Você não vai a lugar nenhum! Ela cortou com brusquidão. Chega disso! Besteira! Você vai ficar aqui, filho! Precisamos colocar tudo em ordem, não transformar isso em uma farsa. O coração de Kírio batia tão violentamente que parecia prestes a explodir do peito. Ele amava Anya, amava o filho que ainda estava por nascer, mas passara toda a vida obedecendo à mãe, uma mulher rígida e implacável, tão severa quanto um comandante militar, acostumada à submissão absoluta. Esse conflito interno o dilacerava. Ele olhou para os convidados, depois para o pai, que fez uma tentativa tímida de intervir, mas acabou permanecendo em silêncio. Naquele lar, a ditadura de Ludmila Georgievna já era regra há muito tempo, e Kírio sabia que se tentasse se libertar agora, estaria declarando guerra à própria família. Mas Anya não se importava mais com as batalhas internas de Kírio. Exausta e incapaz de permanecer naquele salão por mais tempo, correu para fora, onde a brisa fresca bateu em seu rosto. O vestido se arrastava atrás dela, e o véu havia escorregado levemente para um dos lados. Ela parecia devastada, perdida. Por alguns segundos ficou imóvel, respirando com dificuldade, tentando entender o que deveria fazer em seguida. O dia que deveria ser o mais feliz da sua vida havia se transformado em pesadelo. Sua futura sogra havia expulsado com as próprias mãos. Foi então que Misha, seu melhor amigo de infância, correu até ela. Ele havia visto parte da cena pelo corredor e percebeu a intensidade do conflito. Alto, magro e de olhos vivos, Misha era gentil e compassivo. Nos tempos de escola, já havia se apaixonado por Anya, mas depois percebeu que o que sentia era mais uma amizade profunda. O que importava agora é que ele estava firme ao lado dela, pronto para ajudar a qualquer instante. Anya, o que aconteceu? Misha perguntou ansioso. Ouvi gritos, mas não consegui entender o que aconteceu. Você está bem? A garota, engolindo os soluços, limpou as lágrimas com o dorso da mão, tentando recuperar o fôlego. Misha, eles me expulsaram. O casamento está arruinado. A mãe dele me odeia. Ela disse na minha cara, saia do cartório. Eu não consigo acreditar. E Kirill, ele nem a menos me defendeu. Misha a abraçou suavemente, tomando cuidado para não bagunçar o penteado nem esmagar o delicado véu, embora naquele momento pouco importasse como ela estava. Shh, calma, já passou. O que importa agora é que você não se... Você sabe muito bem como essas coisas funcionam. Se ele não consegue se levantar por você agora, é melhor aprender isso antes do bebê nascer, e não depois. Vamos, sentemos em algum lugar. Você ligou para o seu pai? Ele estava lá dentro, mas parece que também o pressionaram. Ele não é do tipo de entrar em briga. E conhece exatamente como é a mãe do Kirill. Ele vinha me dizendo há muito tempo que tinha medo de que esse casamento acabasse mal. Então talvez seja melhor assim. Você é forte, vai superar isso. E eu sempre estarei aqui para você. Anya apenas assentiu, sem forças. Uma tensão dolorosa e puxante se espalhava pelo ventre. Os nervos estavam a afetando, e aquele estresse constante certamente não fazia bem para o bebê. O medo pelo filho que ainda estava por nascer crescia a cada instante, mas o mais urgente agora era tirá-la daquele estado de choque. Misha chamou um táxi e ajudou Anya a entrar no carro com extremo cuidado, pedindo ao motorista que dirigisse suavemente, lembrando que ela estava nos últimos meses de gravidez. Eles seguiram em silêncio. Anya olhava pela janela, o coração apertado ao pensar que a cerimônia deveria estar acontecendo naquele exato momento. E no lugar disso, ela suportara humilhação e vergonha diante de todos. Em meia hora, ela imaginava,
Fotos da noiva fugitiva e ainda grávida estariam circulando na internet. Até mesmo os convidados que haviam sido convidados provavelmente tirariam suas próprias conclusões. Quando chegaram ao prédio onde Anya morava com os pais, um pequeno grupo de vizinhos curiosos já se reunia na entrada, ansiosos para ver a noiva. Alguns sabiam sobre o casamento planejado, e o boato claramente se espalhara rapidamente. Apenas ela apareceu, todos começaram a sussurrar. Ai meu Deus, o que ela vai fazer agora? E naquele estado? Sem erguer os olhos, Anya apressou-se para dentro do prédio, com Misha logo atrás, pronto para apoiá-la se necessário. Ao abrir a porta do apartamento, encontrou sua mãe, uma mulher com um sério problema cardíaco, sentada em uma cadeira, pálida e abalada. Era óbvio que seu pai ou alguém já havia contado o que acontecera. Minha filha, chorou a mãe, tentando se levantar, mas logo caiu novamente, fraca demais. Como isso pôde acontecer? Eu senti que algo daria errado. Mamãe! Anya tentou responder, mas apenas um soluço escapou. Caiu de joelhos. Anya desabou ao lado da mãe, apoiou a cabeça em seu colo e deixou as lágrimas rolarem livremente. Acabou, mamãe. Acabou tudo. A mãe dele me expulsou do cartório. E o Kirill, ele nem conseguiu dizer não para ela. A mãe de Anya soltou um suspiro pesado e acariciou delicadamente os cabelos da filha. Minha filha, então deixe-o ir. Se ele não tem coragem de te defender, não é alguém de quem você precise. E quanto ao bebê, nós criaremos a criança juntas. Você não está sozinha. Misha sentou-se ao lado delas e envolveu Anya com um braço, apoiando-a. Ele concordava com a mãe. Se o noivo não conseguia mostrar caráter agora, o futuro ao lado dele seria ainda mais doloroso. Pouco depois, o pai de Anya, Ivan Petrovich, chegou. Parecia exausto e furioso ao mesmo tempo. Fechando a porta atrás de si, ele lançou uma pilha de papéis sobre a mesa. Documentos que conseguira recuperar do cartório. Formulários inacabados, certidões incompletas, diversas cópias. Não se culpe, filha, disse esfregando os olhos cansados. Esse casamento não te traria felicidade alguma. Se a mãe do Kirill te humilhar agora, imagine o que viria depois. Eu tentei conversar com ela, tentei acalmá-la, mas foi inútil. Ela está convencida de que você ficou grávida de propósito, apenas para prender o filho dela. Como se criança aparecesse com um estalar de dedos. Sim, a gravidez não foi planejada, mas nunca tentei fugir disso. Eu queria criar esse bebê com o Kirill. Achei que nos amávamos, mas pelo visto o amor dele é mais fraco que o medo que tem da mãe. Já passou da hora de chorar, disse o pai suavemente. Acalme-se. Sua saúde e sua vida valem muito mais do que esse casamento. Anya compreendeu suas palavras, mas as lágrimas continuavam a escorrer. Um emaranhado de dor, traição e humilhação a dominava, mas ela se obrigou a pensar no bebê, aquele que sentia cada onda de estresse que a atravessava. Nos últimos meses, já havia suportado tempestades emocionais demais, mas o que aconteceu hoje ultrapassava tudo. Naquela noite, foi atormentada por pesadelos. Ela continuava a ver os olhos de desprezo da sogra, ouvir aquelas palavras horríveis ecoando em sua mente. Saia! Na manhã seguinte, os olhos estavam inchados de tanto chorar e a cabeça pesava de maneira insuportável. Ainda assim, Anya tentou organizar os pensamentos. A vida não havia acabado. Ela precisava seguir em frente, ganhar dinheiro, se preparar para a chegada do bebê. À medida que o parto se aproximava, Anya já estava planejando entrar em licença maternidade. Seus supervisores a tratavam de forma profissional, mas sem muito entusiasmo. Uma funcionária grávida significava trabalho extra para eles. Ainda assim, a lei a protegia de qualquer demissão. Anya recebeu uma ligação da gerente, que explicou que havia se envolvido em uma situação delicada e precisava de alguns dias para se recompor. Anya aparentou concordar, mas mencionou que não poderia se afastar por muito tempo se quisesse garantir seu cargo até a licença maternidade.
Tentando se distrair, Ania ajudava a mãe com as tarefas domésticas, lavava louça e fazia compras. Embora seu pai e Misha insistissem para que ela não carregasse peso, ela teimava. Passar o dia inteiro deitada no sofá a deixaria louca. Alguns dias depois, Kirill ligou. Aparentemente, depois de se recuperar do choque, começou a se desculpar, insistindo que sua mãe estava temporariamente fora do controle e pedindo paciência até que as coisas se acalmassem. Mas Ania não conseguiu falar. Ao ouvir sua voz, um nó amargo se formou em seu garganta e um frio atravessou seu coração. Tudo o que ele dizia soava fraco e sem convicção. Ele sugeriu adiar o registro oficial e continuar vivendo como antes até que sua mãe se acalmasse. A ideia era ao mesmo tempo risível e dilacerante. O casamento já deveria ter acontecido. Ania respondeu de forma curta. Eu não posso viver com alguém que não se colocou ao meu lado. Acabou. E encerrou a ligação. Os dias se passaram. Rumores sobre o casamento cancelado se espalharam entre conhecidos. Alguns demonstraram simpatia por Ania. Outros balançavam a cabeça em julgamento, murmurando coisas como ela sabia no que estava se metendo ou tentando prendê-lo. Ania parou de usar redes sociais e evitava dar explicações a ninguém. Seu maior conforto vinha do apoio inabalável de seus pais e de Misha. Este último praticamente morava com eles, trazendo vitaminas e maçãs, fazendo piadas para levantar seu ânimo. Apesar da passagem do tempo, a ferida da traição não cicatrizava. Ainda assim, Ania se esforçava para focar no bebê. O parto se aproximava e ela sabia que precisava estabilizar seu estado emocional. Em um exame de rotina, o médico confirmou que tudo estava normal. O bebê se desenvolvia bem. Ao descobrir que era um menino, lágrimas surgiram em seus olhos. Um menino, ela sussurrou. Ele se chamará Ilya. Ela lembrou que Kirill havia sonhado com aquele nome, inspirado em um livro que lera na infância. Agora, Ania percebeu que provavelmente teria que nomear e criar o filho sozinha. Mas isso não a incomodava. O nome Ilya era bonito, e pouco importava como ele havia chegado até ela através do pai. 2 semanas após o casamento cancelado, houve uma batida na porta do apartamento de Ania. Ao abrir, para seu desagrado, encontrou Lyudmila Georgievna. Como sempre, impecavelmente vestida, corte de cabelo perfeito, camisa engomada, blazer de grife e um pequeno pacote na mão, talvez um presente. Um misto de medo e raiva atravessou Ania. Aquela mulher tinha vindo insultá-la novamente? Por que está aqui? Perguntou Ania friamente. Posso entrar? Precisamos conversar. Respondeu Lyudmila Georgievna. Ania hesitou por apenas alguns segundos, depois se afastou. Se eu não a deixar entrar, ela vai encontrar alguma forma de despejar suas grosserias de qualquer jeito, pensou. Lyudmila Georgievna entrou no estreito corredor e lançou um olhar ao redor. Aconchegante, não é? Comentou com um sorriso de escárnio. Sim, bem, minha mãe está descansando no quarto. Quer algo? Perguntou Ania, sentindo o coração acelerar. Precisamos discutir o futuro do seu filho e do meu filho, disse Lyudmila Georgievna, avançando sem convite até a cozinha e sentando-se em um banco. Mecânica, Ania sentou-se em uma cadeira em frente a ela, pressionando as mãos contra a barriga como se pudesse proteger o bebê de qualquer ameaça. Estou ouvindo, disse Ania curta e direta. E o que você quer? Não quero que você arruine a vida do Kirill, declarou Lyudmila Georgievna com um tom que sugeria que estava fazendo um favor à nora. Ele tem um futuro brilhante pela frente. Pós-graduação, carreira, ele tem perspectivas, e o seu filho inesperado vai destruir tudo isso. Ania soltou uma risada amarga. Nosso filho, você realmente acha que o prendi com magia? Que posso controlar a vida dele? Ele tem 19 anos, não é uma criança. Vê, continuou Lyudmila, eu conheço a vida, ao contrário de você. Crianças são responsabilidade, e Kirill não está preparado. Você não tem ideia do que ele vai se tornar. Ele é fraco,
sensível. E você? Você será apenas um fardo. Anya sentiu-se à beira do colapso. Mas, apesar da raiva e do desespero, ela se forçou a manter a compostura. Então, o que você está sugerindo? Perguntou firme. Proponho o seguinte, disse Lyudmila Georgievna com determinação. Você dá à luz, mas oficialmente o Kirill será registrado como pai. Além disso, vocês vivem separados. Você pode receber pensão alimentícia, não vamos proibir, mas não haverá casamento. E não pense que poderá interferir na vida do Kirill. Você não exigirá liberdade para ele, nem passará o dia inteiro com a criança. Você tem seus pais. Crie o bebê com a ajuda deles. Kirill e eu poderemos ajudar ocasionalmente, mas só isso. Enquanto ouvia, as mãos dela ficaram dormentes. Era assim que pretendiam simplesmente tirá-la da vida de Kirill, deixando seu filho sem pai, enquanto ela permanecia no apartamento dos pais, imaginando se a mãe dele, ao menos, forneceria dinheiro para um novo carrinho. Obrigada, disse ela com amargura, mas meu filho não precisa da sua caridade. Eu o criarei sozinha, com a ajuda do meu pai. Se Kirill optar por não participar, essa é a decisão dele, e não cabe a você decidir. Lyudmila Georgievna fixou nela um olhar penetrante. Você percebe que será difícil sem a ajuda do meu filho, sem o dinheiro da nossa família. Não entende que, assim, você está privando seu neto? Anya interrompeu com uma risada amarga. Você me gritou para sair do cartório, e agora se importa? Por um instante, a sogra pareceu abalada e desviou o olhar. Talvez eu tenha exagerado, admitiu. Mas estava agindo no melhor interesse do Kirill. Agora, com o bebê prestes a nascer, não posso ignorá-lo. É meu neto, afinal. Mas um casamento? Que benefício real um certificado traria, além de escândalos? Anya o alançou a cabeça, desesperada. Então você veio aqui para oferecer, assinar papéis, fornecer pensão alimentícia e nos deixar em paz? Absolutamente não. Não pedi sua ajuda e não vou aceitá-la. Meu filho, minha responsabilidade. Não vou obrigar Kirill a ser pai. Se ele quiser participar, pode ajudar, mas sem a sua interferência. Especialmente se você me considera uma mentirosa. O olhar de Lyudmila Georgievna escureceu. Então você acha que pode se virar sem nós? Sim, respondeu Anya firme. Uma frieza metálica surgiu na voz da sogra, carregada de ameaça. Vamos ver como você se sai quando as dificuldades de verdade começarem. Foi o que Lyudmila Georgievna disse. Mas Anya ignorou a provocação. O tempo dirá, pensou. De repente, a mulher se levantou, pegou sua bolsa. O presente era claramente simbólico, já que ela nem sequer o deixou para trás, e caminhou em direção à porta. Ardendo de indignação, Anya a seguiu para se certificar que a porta se fecharia direito. Ao sair, Lyudmila Georgievna lançou um último olhar por cima do ombro. E não ouse envenenar a mente do Kirill dizendo que ele é um mau pai. Mau, pensou Anya amarga. Não, a senhora é a culpada. A senhora nunca o entendeu e por sua causa ele sofre. Anya não disse nada, apenas bateu a porta com força na cara dela. A cabeça latejava. A mãe de Anya apareceu correndo, pálida, aflita. O que aconteceu, filha? Ouvi vozes, mas não entendi. Quem era? Anya desabou pesadamente na cadeira. Era a Lyudmila Georgievna. Veio me xingar, tentou me convencer a aceitar a pensão e morar sozinha. Até insinuou que vai infernizar minha vida se eu recusar. A mãe levou a mão ao peito. Meu Deus, que mulher cruel! Você precisa avisar seu pai para ficar atento. Vai saber se ela não tenta atrapalhar o seu trabalho também. Não se preocupa, mamãe. Anya sussurrou. A gente vai dar um jeito. Eu não quero mais nada daquela família. Se o Kirill não consegue, ou não quer viver longe dela, então que fique com a mãe dele. Eu tenho força para criar meu filho sozinha. Tantas mulheres fazem isso e conseguem. Mas no fundo não era simples. Anya sempre sonhou com uma família completa, sempre imaginou criar seu filho com o pai presente.
Agora começava a entender que aquela tranquilidade talvez nunca viesse. Algumas semanas passaram. Com menos de 1 mês para o parto, Ania já se sentia exausta, a barriga pesava, as costas doíam, o sono era inquieto. Ela insistia em continuar trabalhando no clube de ginástica, mas cada vez mais clientes torciam o nariz ao verem uma recepcionista grávida demais, especialmente quando ela não conseguia atender seus pedidos com rapidez. Por fim, o gerente, gentil porém firme, recomendou que ela entrasse em licença maternidade. "Você tem esse direito", ele disse. "Vamos resolver a papelada direitinho para que possa se preparar com calma para a chegada do bebê." Ania acordou. Não tinha realmente outra opção. Depois que deixou o trabalho, o tempo começou a passar devagar, às vezes devagar demais, quase dolorosamente. Ela ficava sozinha em casa, entediada, inquieta, presa no silêncio das suas lá fora. Misha tentava animá-la. Trazia revistas, assistia comédias ao lado dela, preparava vitaminas de frutas, lia em voz alta trechos de livros de psicologia positiva. Ele era como um raio de luz atravessando a escuridão. Enya valorizava isso mais do que conseguia expressar. Ainda assim, dentro dela permanecia um vazio silencioso. Ela tinha sonhado que Kirill estaria ali, acompanhando os últimos dias da gravidez, que passaria a mão em sua barriga, que dividiria aquele momento com ela. Mas, em vez disso, havia apenas silêncio. Silêncio e amargura. Kirill havia ligado algumas vezes, sempre com um tom distante, quase mecânico, perguntando apenas sobre a saúde dela. Mas no instante em que Enya mencionava precisar de ajuda para ir ao médico, ele respondia imediatamente que não podia. Alegava trabalhos da faculdade, dizia que a mãe não queria emprestar o carro, inúmeras desculpas. Foi aí que Enya percebeu que não fazia mais sentido esperar qualquer apoio dele. Certa noite, deitada na cama e encarando o teto, perdida nos próprios pensamentos, ela recebeu uma ligação. Era Misha. Pouco depois, ele chegou trazendo flores. "Quis te trazer algo para levantar o seu ânimo", disse, entregando-lhe um buquê de tulipas amarelas. "Elas simbolizam primavera e esperança. Eu sei o quanto você ama a primavera. Lá fora já é outono, mas que essas flores te tragam um pouco de alegria." Enya o olhou com gratidão. "Obrigada, Misha. Você faz tanto por mim. Me desculpa se nem sempre consigo responder da melhor forma. Minha cabeça está uma bagunça." Ele se sentou ao lado dela com um sorriso compreensivo. "Eu entendo, mas lembra de uma coisa. Logo o bebê vai nascer. Você vai estar ocupada com fraldas e mamadeiras. E dizem que a tristeza simplesmente desaparece. Pelo menos é o que eu ouvi. Uma mãe nova só consegue pensar no filho." Enya suspirou profundamente. "Eu tenho medo. E se eu falhar? Eu queria tanto que o bebê crescesse com o pai por perto." Misha o abraçou num abraço firme e acolhedor. "O seu pai é um homem maravilhoso. Talvez não seja rico, mas é bom. E a sua mãe, mesmo doente, ela está aqui. E eu, mesmo não sendo pai do seu bebê, vou ajudar. Eu não vou te abandonar. Eu prometo." As lágrimas brotaram nos olhos de Enya. Ele o abraçou de volta, tentando segurar o choro, mas as emoções vieram como uma onda, quebrando por dentro. Com a voz trêmula murmurou: "Obrigada, obrigada por isso, por tudo isso, por me permitir não me sentir totalmente sozinha. Eu não consigo nem imaginar como teria aguentado tudo isso sem você." As palavras dela tocaram Misha profundamente. Ele sabia que tinha sentimentos por Enya, sentimentos reais, mas também compreendia que aquele não era o momento nem o lugar para confessá-los. Ela estava à beira de um esgotamento emocional, traída pelo noivo, fragilizada. E ele havia decidido permanecer apenas seu amigo. Ainda assim, sentir-se necessário e poder ajudá-la já era uma felicidade imensa para ele. E então, o dia chegou. No meio da madrugada, Enya sentiu as primeiras contrações.
A princípio, achou que fossem alarmes falsos, mas a dor ficou mais forte, ritmada, insistente. O relógio no criado mudo marcava 3 da manhã. Ela hesitou em acordar a mãe, cujo estado de saúde já era delicado. Então bateu à porta do pai. Ivan Petrovitch saltou da cama e imediatamente chamou a ambulância. Enquanto esperavam, ajudou a filha a se vestir e preparou uma bolsa com documentos e tudo o que seria necessário no hospital. A mente de Enya era um caos. Está acontecendo. Estou entrando em trabalho de parto e o Kirill não está aqui. Mas o medo logo deu lugar à concentração. Ela lembrou a si mesma que precisava focar inteiramente no bebê, no processo do parto, no que estava por vir. Quando a ambulância chegou, ela foi levada ao hospital maternidade. Os médicos a examinaram e confirmaram. O trabalho de parto havia começado. Tudo estava evoluindo como deveria para uma mãe de primeira viagem. Ivan Petrovitch não podia acompanhá-la na sala de parto. E Enya não tinha ninguém ao lado no modelo de parto assistido. Misha, por mais quentil e dedicado que fosse, era apenas um amigo, não um marido. E nem todo hospital permite que amigos entrem como acompanhantes. Sozinha, Enya enfrentou as contrações, a dor e o medo. Respirou fundo, apoiou-se no próprio corpo e decidiu concentrar todas as forças em apenas uma missão: dar ao seu filho o melhor começo possível. Logo, foi levada para a sala de parto, onde os médicos a orientaram sobre a respiração, o ritmo, o controle da dor. Enya se agarrou àquelas instruções como uma âncora. Tudo o que importava naquele momento era trazer seu filho ao mundo com segurança. E então, perto do meio-dia, um choro alto e agudo cortou o ar. Ilha tinha chegado. Um arrepio atravessou o corpo inteiro de Ana. Lágrimas escorreram antes mesmo que ela percebesse. A enfermeira ergueu aquele pequeno ser, tão frágil e tão vivo, e Ana desabou em emoção pura. Todos os pesos dos meses anteriores, toda a amargura vinda de Kirill, de sua mãe, do casamento desfeito, tudo se dissolveu como neblina ao sol. O mundo inteiro se reduziu a um único ponto luminoso: seu filho. Quando colocaram o bebê em seus braços, Ana sentiu despertar dentro dela algo imenso, uma força tranquila, uma razão profunda para continuar. E ao aproximarem o recém-nascido a seu peito, ela pensou: como eu queria que o Kirill pudesse ver isso, que estivesse aqui. Mas ela já não tinha energia para lágrimas de frustração. As únicas lágrimas que ainda lhe restavam eram de felicidade. Depois do parto, Ana foi levada para o quarto da maternidade. Algumas horas mais tarde, seu pai e Misha receberam permissão para entrar. Os dois chegaram ansiosos, mas com uma ternura que iluminou o ambiente. Ivan Petrovitch, ao ver a filha com o neto nos braços, quase perdeu a compostura. "Olá, Ilha", murmurou, com a voz embargada. "Você escolheu bem o nome, Anuta." "Sim", respondeu Ana com um sorriso suave. "Kirill e eu havíamos combinado, se fosse um menino." Eu respirei fundo. "E obrigada, Misha, por tudo. Você e o papai são meus pilares de apoio." No dia seguinte, uma enfermeira entrou no quarto trazendo novidades. Havia visitantes, uma mulher e um rapaz. O coração de Ana deu um salto. Seria possível? Sim, eram eles, sua sogra e Kirill. Haviam trazido presentes, roupas de bebê cuidadosamente dobradas. Ainda fragilizada pelo parto, Ana sentiu-se exposta, vulnerável, mas reuniu forças para manter a calma. Kirill ficou ao lado do berço, observando o filho dormir. Um sorriso tímido escapou, quase constrangido. Eu sinto muito", murmurou. "Eu não imaginei que tudo acabaria assim. Eu posso participar da vida dele?" "Claro", respondeu Ana, fria,
mais firme. Se você realmente quiser, eu não vou impedir o vínculo entre vocês. Lyudmila Georgievna pigarreou, cruzou os braços e lançou um olhar rápido ao filho. Talvez possamos chegar a algum acordo, disse com aquela habitual frieza calculada. Algo que evite reivindicações. Pensão, por exemplo. E vamos cancelar oficialmente o casamento. O coração de Ana se apertou. Menos de 12 horas após dar à luz, e a sua ex-sogra já assumia o papel de negociadora, falando de dinheiro, de documentos, de acordos, sem nenhum gesto de calor humano. Ana abaixou os olhos para o pequeno Ilha, tão suave, tão inocente, e compreendeu que não queria que ele crescesse em meio a conflitos constantes. Mas a vida nem sempre segue os caminhos que desejamos. Eu não vou exigir nada, disse calmamente. E não farei concessões também. Se o Kirill quiser ajudar, que ajude. Eu não quero caridade nem barganhas. Nós não somos mais um casal, e depois de tudo o que aconteceu, eu não acredito que possamos voltar a ser. A criança é inocente nisso tudo. Kirill se mexeu de um lado para o outro, visivelmente desconfortável. Eu entendo, mas eu ainda vou vir. Afinal, eu sou o pai dele. Então venha, respondeu Ana com um leve dar de ombros. Só sem escândalos. Lyudmila Georgievna sorriu de canto, com aquele ar sempre superior. Muito bem. Vamos. Os médicos dizem que bebês precisam de paz. Ligue quando receber alta. E sem esperar resposta, ela saiu pela porta, levando Kirill atrás de si. A visita não trouxe alívio algum a Ana. Pelo contrário, deixou-a ainda mais exausta. Voltando para a cama, ela pensou que talvez tivesse sido melhor se eles nem tivessem ido. Não havia joia, nem benefício, nem qualquer calor humano naquela presença. Mas a vida tinha seguido um rumo próprio, e ela também seguiria. Já não pensava mais no casamento que nunca aconteceu. Agora todo o seu foco estava em cuidar do filho. Alguns dias depois, Ana recebeu alta. Em casa foi recebida pelo pai, pela mãe e por Misha, que apareceu com balões coloridos. Os vizinhos se amontoaram no corredor para parabenizá-la, brincando sobre o quanto seu pai e Misha eram atentos. Para Ana, aqueles pequenos gestos eram como luzes acesas em meio às lembranças pesadas dos últimos meses. As primeiras semanas da vida de seu filho passaram num turbilhão. Ele chorava à noite e Ania mal dormia. Mas, por dentro, ela sentia uma serenidade nova. Sou mãe, e isso é o que mais importa. Kirill a visitou algumas vezes, levando fórmula, fraldas. Passava alguns minutos com Ilha. Claro, o bebê era pequeno demais para entender quem ele era. A sogra, por sua vez, nunca apareceu. Parecia ter decidido deixá-los lidar com tudo sozinhos. Ania percebia arrependimento nos olhos de Kirill. Entendia sua culpa, seu desconforto. Mas também sabia que ele não podia desfazer o que já estava feito. E, acima de tudo, não desejava tê-lo de volta. Havia dor demais entre eles. Os meses passaram. O bebê fez 3 meses, depois 4. Ania aprendeu a arte da maternidade. No começo, tudo a assustava. Dar banho, segurar, trocar. Mas, aos poucos, encontrou seu próprio ritmo. Ela tinha apoio. E como isso fez diferença. Misha corria de loja em loja comprando tudo o que pudesse ajudar o bebê. Ivan Petrovich, mesmo ganhando pouco, assumiu turnos noturnos como segurança para ajudar a filha. Ania sabia o peso daquele sacrifício e tentava não pedir mais do que o necessário. Kirill também aparecia de vez em quando, sempre discretamente, quase escondido, como se temesse o olhar vigilante da própria mãe. Ele confessou que era constantemente controlado por ela, que Lyudmila insistia para que ele não se envolvesse com uma união que nunca existiu. Ainda assim, ele desobedeceu. Em pequenas coisas, agindo como podia, na surdina.
Anya ouvia e apenas balançava a cabeça triste. Sinto muito, Kirill. Essa é a sua vida. Eu não vou mais lutar e não implorarei por amor. E, de algum modo, ele parecia entender que tinha perdido a chance de salvar o que havia entre eles. Mas já era tarde demais. Anya sentiu uma pequena faísca de vida reacender dentro dela. Finalmente, uma chance de se sustentar e ser independente. Ela aceitou a proposta com a condição de poder trabalhar no próprio ritmo sem horários rígidos. Afinal, agora tinha um bebê para cuidar. Claro, sem problema. Podemos contratar outra pessoa para te apoiar, se for preciso. O que realmente me importa é a sua mente e a sua capacidade, ele garantiu. E assim, começou um novo capítulo na vida de Anya. Agora, ela tinha a oportunidade de ganhar a própria renda, equilibrando maternidade e crescimento profissional. O apoio que recebeu, emocional e prático, trouxe não apenas estabilidade financeira, mas também um renascimento de sua autoestima. Anya percebeu que era capaz, que podia enfrentar desafios e que tinha potencial para continuar evoluindo. Um dia, depois que ela já havia encontrado um ritmo no novo trabalho, Misha perguntou de súbito. E a sua vida pessoal, Anya? Você sempre disse que queria viver um grande amor. Agora parece que tudo é trabalho e o bebê. Eu entendo que o Kirill não é mais uma opção, mas e outra pessoa? Anya suspirou. Sinceramente, eu não quero nenhum relacionamento agora. Já tive estresse demais. E quem iria querer alguém com um bebê no colo? Oh, Anya, Misha respondeu com um sorriso leve. Uma mulher jovem e bonita com um filho não é indesejada. Milagres acontecem. Você vai ver, vai aparecer alguém que ame você e o William. Anya sorriu tristemente. E eu não sei, talvez eu só não esteja pronta para deixar alguém entrar no meu coração. Misha não insistiu. Ele entendia que tudo precisava de tempo. Os meses passaram e Ilha completou 7 meses. Slava, o conhecido que havia ajudado Anya com o emprego, organizou uma pequena conferência em sua cidade para donos e gerentes de academias e convidou Anya para fazer uma apresentação. A ideia a apavorou. Eu não posso apresentar nada. Eu estou com o bebê. Slava ofereceu uma solução. Leve ele com você. Eu pago o quarto de hotel e você contrata uma babá enquanto estiver no palco. Você tem uma excelente experiência. Pode atrair clientes e isso vai ser bom para nós dois. Anya hesitou por muito tempo, mas seu pai e Misha a encorajaram. Vá, é uma oportunidade incrível. Nós cuidemos de tudo aqui. São só alguns dias. Finalmente, com o coração pesado, ela concordou e foi para a cidade onde ia acontecer a apresentação. Naturalmente, ela sentia medo. Nunca tinha ficado tanto tempo longe de Ilha. Mas, depois de pensar bastante, tomou sua decisão. Bem cedo, numa manhã fria, pegou um ônibus para a cidade vizinha. A conferência acontecia em um centro de negócios moderno, repleto de estandes e pessoas de terno, representantes de grandes redes de academias. Anya, com sua experiência modesta e trabalho remoto, sentiu o peso da própria insegurança. Sua tarefa era apresentar estratégias para construir um atendimento eficiente, capaz de atrair um público mais jovem. Felizmente, Slava. Ele a encontrou na entrada, ajudou-a a carregar as coisas até um táxi e a levou ao hotel. Descanse aqui. A inscrição dos participantes só começa amanhã de manhã, disse ele. E quem vai cuidar do Ilha? Anya perguntou preocupada. Contratei uma babá de confiança, respondeu Slava. Ela estará no hotel. Você pode conhecê-la e, se não gostar, encontraremos outra. Anya conheceu Tatiana, uma mulher mais velha, calma e serena, com vasta experiência em cuidar de crianças. Ela pegou o bebê nos braços imediatamente, envolvendo-o com suavidade, e Ilha sorriu. Anya soltou um suspiro de alívio. Tudo parece estar correndo bem. Naquela noite,
Slava convidou Ania para uma recepção que estava organizando para seus associados. Fazia muito tempo que ela não participava de eventos assim. Enquanto Tatiana cuidava de Ilha, Ania vestiu um elegante, porém discreto vestido, aplicou uma maquiagem leve e se examinou no espelho. Apesar das noites sem sono e do estresse, ainda parecia jovem e atraente, o que lhe trouxe um alívio interior. Ainda não me tornei uma mãe solteira exausta. Ainda tenho energia para me cuidar, pensou. A recepção estava cheia. Ania permaneceu próxima a Slava enquanto ele a apresentava a várias pessoas. Conheçam Ania. Ela faz consultoria para o nosso clube de fitness sobre atendimento a clientes. De vez em quando, Ania acrescentava, timidamente, também sou mãe de um garotinho maravilhoso, e recebia sorrisos educados em resposta. De repente, um homem se aproximou. Slava prontamente o apresentou. Este é Dmitry Andreevich, um dos nossos investidores. Ele apoia diversos projetos esportivos, incluindo minha academia. Prazer em conhecê-la, disse Dmitry, estendendo a mão. Ouvi falar do seu trabalho. O Slava elogiou muito o seu talento no relacionamento a clientes. Ania sorriu modestamente. Eu apenas tento entender o que as pessoas precisam. Se isso conta como talento, então talvez seja. Dmitry riu calorosamente. Não seja modesta. Aliás, o Slava mencionou que você é mãe. Minha irmã também teve um filho recentemente, o segundo. Eu adoro os meus sobrinhos e costumo ajudá-la bastante. Ele contou que se interessava por projetos voltados para mães jovens, academias especializadas, salas dedicadas, programas de treino personalizados, e perguntou se ela estava planejando algo assim em seus serviços. Uma faísca de entusiasmo acendeu em Ania. Há muito ela sonhava com academias que prestassem atenção às mães jovens. Durante a própria gravidez, teve dificuldade em encontrar aulas adequadas. Ela começou a compartilhar suas ideias com entusiasmo. Dmitry escutava com interesse genuíno, fazendo perguntas cuidadosas. Logo ficou claro que ele estava disposto a investir em projetos assim. A conversa fluiu naturalmente, e ambos mal notaram a multidão ao redor. Pessoas rindo, conversando, negociando. Ania sentiu como se tivesse encontrado alguém capaz de apoiar de verdade suas ambições profissionais. E, além disso, simplesmente apreciava a companhia agradável e inteligente de Dmitry. Quando a noite começou a se encerrar, Dmitry ofereceu. Se não se importar, posso acompanhá-la de volta ao hotel. Estou estudando lá também. E tenho um quarto para visitantes. Ania, lembrando-se que precisava conferir Ilha, assentiu. Sim, claro, obrigada. Só quero ter certeza de que tudo está bem com Ilha, meu filho. Ficarei feliz em conhecê-lo, se for apropriado, disse Dmitry. Ania corou levemente. Ele provavelmente já está dormindo. A babá está colocando-o na cama, mas se quiser pode dar uma olhada. Dmitry sorriu compreensivo. Entendo, não há necessidade de acordar uma criança que está dormindo. Juntos, caminharam até o hotel e pararam junto ao elevador. Ania, um pouco nervosa, brincou. Se você tiver medo do choro de um bebê no meio da noite, talvez seja melhor ficar longe do nosso quarto. Não tenho medo, respondeu Dmitry. Como mencionei, passo muito tempo na casa da minha irmã. Estou acostumado a ouvir bebés chorando. A babá, Tatiana, já havia colocado Ilha para dormir. Então, Dmitry apenas teve um vislumbre do pequeno garoto dormindo tranquilamente sobre o cobertor. Ele desejou boa noite a Ania e lembrou-a da apresentação que teria na manhã seguinte, antes de se dirigir ao próprio quarto. Na manhã seguinte, Ania subiu ao palco da conferência. Nervosa como estava, ver Dmitry na primeira fila lhe trouxe uma estranha sensação de segurança. Após sua apresentação, ele disse, calorosamente, foi excelente. Honestamente, eu gostaria de propor uma colaboração. Estou investindo em diversos projetos de fitness em várias cidades e acredito que sua expertise seria perfeita para isso. Ele explicou que precisava de profissionais capazes de estruturar um serviço eficiente, especialmente para públicos desafiadores, como iniciantes, jovens mães e idosos. Se você tiver interesse, posso oferecer uma posição remota com viagens ocasionais pelo país. Todas as despesas seriam cobertas,
Embora eu compreenda que você tenha um filho pequeno, então podemos discutir os detalhes, disse ele. Anya sentiu uma mistura de entusiasmo e surpresa. Ela nunca imaginou que poderia alcançar algo assim. Atuar como consultora em várias cidades, não apenas no seu clube local. Naturalmente, a ideia de viajar com um bebê pequeno a deixava apreensiva. Mas Dmitri se mostrou flexível. Se preferir, podemos minimizar as viagens, ou você poderia viajar apenas algumas vezes ao ano e fazer o restante das consultorias online. O mais importante é sua expertise e julgamento, tranquilizou-a. Rapidamente chegaram a um entendimento, discutiram termos financeiros e Dmitri lhe ofereceu oficialmente a posição. Anya aceitou, reconhecendo que era uma oportunidade valiosa de ganhar mais e garantir o melhor para a ilha. Naquela noite, ela ligou para o pai para compartilhar a novidade. Com este trabalho, vou poder comprar tudo que o Ilha precisa e ainda ajudar você, disse ela radiante. Que maravilha, minha filha. Fico tão feliz que as coisas finalmente estejam se encaixando para você. Faz tempo que não temos muito o que discutir sobre Kirill, mas pelo menos o trabalho está indo bem. Isso é o que importa. Anya sorriu, sentindo o alívio de focar na própria vida e não em Kirill. Sim, pai. Não quero mais pensar nele. O importante agora somos eu e o bebê. De volta à sua cidade, Anya começou a colaborar ativamente com o Dmitri. Conversavam com frequência pelo Zoom, discutindo ideias, desenvolvendo programas para diferentes públicos e analisando relatórios. As conversas eram profissionais, mas Dmitri ocasionalmente perguntava sobre Ilha ou sobre os pais dela, mostrando um interesse amigável e atencioso. Às vezes, quando Anya colocava a Ilha para dormir, seu celular vibrava com uma mensagem de Dmitri. Você não está cansada demais? Está tudo bem? Pequenos gestos que a tocaram profundamente, despertando sentimentos que ela não experimentava há muito tempo. Em meio a todo o turbilhão com sua sogrela, havia pelo menos uma pessoa que lhe oferecia um cuidado genuíno, sincero, sem exigências, sem expectativas, sem tentar controlá-la. Com o tempo, as conversas entre eles foram se tornando um pouco mais pessoais. Ele era 15 anos mais velho, havia sido casado, sem sucesso e não tinha filhos. Trabalhava há muitos anos no setor de investimentos, especialista em detectar projetos promissores e impulsioná-los. Sempre acreditei que o esporte é o futuro. As pessoas querem viver com saúde, mas no nosso país, estruturas de qualidade ainda são raras. Aos poucos, Anya começou a compartilhar suas próprias ideias, seus pensamentos, seus sonhos, e desse diálogo nasceu uma amizade profissional sólida, de confiança verdadeira. Quando Ilha completou 8 meses, algo aconteceu. Algo que Anya jamais imaginou vivenciar novamente. Era fim de semana. Um bater forte na porta ecoou pela casa. Forte o suficiente para indicar que a pessoa sabia que seu pai já tinha saído cedo para trabalhar e que ela estava sozinha com a mãe e o bebê. Ao abrir a porta, Anya levou um choque. Era Kirill, o seu noivado, o mesmo homem que não teve coragem de defendê-la no cartório. Ele estava abatido, pálido, com olheiras profundas. Segurava um buquê numa mão e um pacote de comida infantil na outra. Parecia um fantasma do passado, frágil, quebrado. Oi, murmurou sem coragem de olhar nos olhos dela. Eu queria visitar, ver o Ilha. Entra, disse Anya, tentando evitar um escândalo no corredor. Mas fala baixo, ele está dormindo. Kirill entrou devagar, como se temesse que algo pudesse atacá-lo a qualquer instante. Anya apontou onde ele poderia deixar as coisas. Acendeu apenas o abajur da mesa, mantendo a sala em meia luz. Nesse momento, Ilha resmungou no cercadinho. Os dentinhos estavam nascendo, ele estava irritado. Kirill se aproximou e se sentou com cuidado. Estendeu uma mão trêmula. Ilyusha, é o papai, sussurrou quase sem voz. O bebê olhou para ele com os olhos bem abertos, curiosos, mas não esticou os braços. Não chorou. Não sorriu. Apenas observou. Era o olhar de uma criança diante de um estranho. Porque, no fundo, Kirill era isso, um desconhecido. Anya o pegou no colo, sacudiu um brinquedo, tentando distraí-lo.
Kírio observava tudo com uma dor silenciosa estampada no rosto. Ele não me reconhece, murmurou. Eu sou o culpado? Sim, isso é verdade. Mas o que exatamente você quer agora? Kírio respirou fundo, como quem estava prestes a se jogar de um precipício. Eu percebi que não posso viver sem você. Eu tentei esquecer, tentei obedecer minha mãe, mas eu entendi. Eu te amo, Anya. Eu quero ficar com você. Talvez a gente possa recomeçar. Anya piscou surpresa. Esperava desculpas, explicações, talvez justificativas fracas. Mas não aquela declaração direta, quase desesperada. Por um instante, sua boca ficou seca. Recomeçar? Repetiu, incrédula. Como assim recomeçar se você... Ela quase não conseguiu terminar a frase. As lembranças a sufocaram. Se nem no cartório conseguiu me defender, se me abandonou grávida e sumiu até nosso filho completar 8 meses, e agora acha que tudo pode ser apagado com um gesto? A pergunta pairou na sala como um golpe. Era impossível fingir que nada havia acontecido. E Anya sabia que esse era apenas o início do verdadeiro acerto de contas. Eu sei que é difícil, sussurrou Kírio, mas ao menos vamos tentar. Eu converso com minha mãe, digo a ela que te amo, podemos nos casar, já que temos um filho. Você não queria uma família completa? Anya lutou para conter a irritação que subia. Eu queria isso naquela época, mas agora não acredito mais que você seja capaz de enfrentar sua mãe. Além disso, não quero me lembrar de como ela gritava enquanto você permanecia em silêncio. Kírio franziu a testa, segurando o filho. Passe por aqui se quiser, mas sobre recomeçar, desculpe, não estou pronto. Já se quebrou demais. Parecia abatido, mas persistiu. Tenho certeza de que, com o tempo, você verá. É possível consertar as coisas. Deixe-me ao menos passar mais vezes para ajudar. Aí veremos. Anya deu de ombros. Pode ajudar, não me importo, mas não crie expectativas. Não te esperei todo esse tempo e não vou começar agora. Ele ficou imóvel por um instante, depois olhou para Ilha. Posso segurá-lo? Anya entregou o bebê. Ilha chorou imediatamente, assustado pelas mãos desconhecidas. Kírio tentou desesperadamente acalmá-lo, mas o choro só aumentava. Anya rapidamente o pegou de volta, cantando baixinho até que se acalmasse. A cena ficou constrangedora. Eventualmente, Kírio percebeu que estava atrapalhando. Vou embora. Eu te ligo. Respondeu Anya, indiferente, acenando. E pronto, ele se foi. Quando seu pai voltou do trabalho, Anya contou brevemente sobre a visita e deu de ombros. Bem, obviamente ele percebe agora o que fez, mas, querida, não quero que você seja arrastada de volta para esse pesadelo. Vamos apoiar qualquer decisão sua, só pense com cuidado. Anya balançou a cabeça. Pai, eu não vou voltar para ele. Acabou. De que adianta um pai que fugiu no momento mais importante? Já me acostumei a viver sem ele. No dia seguinte, compartilhou a história no chat do trabalho. Um colega ouviu atentamente e, hesitante, sugeriu. Sabe, talvez você devesse considerar, realmente tentar. Estudo! Você quer tentar se reconciliar com o pai da criança ou é contra de vez? Anya respondeu firmemente. Sou contra. Não acredito que algo bom virá disso. Somos muito diferentes. E a mãe dele, com todos os preconceitos, não quero me envolver nisso nunca mais. Naquela noite, ele ligou novamente, não a trabalho, mas apenas para saber como ela estava. Durante a conversa, disse de repente: Às vezes parece que você está tão exausta por toda essa situação que nem percebe que merece ser feliz. Posso perguntar diretamente? Nós não temos falado só como colegas e eu gostaria de te conhecer melhor. Seria possível nos encontrarmos fora do trabalho algum dia? Anya sentiu um calor percorrer seu corpo.
Ali estava um homem, mais velho, sério, confiável, convidando-a para um encontro sem qualquer relação profissional. Pensou no ano anterior, quando estava com Kirill. Algo assim teria sido impensável, mas agora algo despertava dentro dela. Talvez o cansaço da solidão, talvez a atração por alguém que sempre demonstrou um interesse genuíno. Ao contrário de Kirill, Dmitri era completamente independente, não controlado por nenhuma mãe. E isso fazia toda a diferença. Anya disse: "Tudo bem, vamos tentar. Mas lembre-se de que tenho um filho e não posso ficar fora por muito tempo." "Eu entendo", respondeu Dmitri com delicadeza. "Talvez eu possa ir à sua cidade e a gente dê uma volta se for conveniente para você." Anya concordou e marcaram um dia específico. A semana seguinte passou cheia de expectativa. Anya sentia aquele frio na barriga, como se vai a um encontro estando em casa com o bebê de roupão com lenços umedecidos na mão. Seu pai a tranquilizou. "Não se preocupe, filha. Eu fico com Ilia. Você vai e aproveita. Você merece." Mesmo com sua mãe frágil e emocionalmente abalada, Anya sentiu o conforto do apoio. Misha brincou. "Finalmente um cavalheiro de verdade vem te ver." Mas nos olhos dele, Anya percebeu uma pontinha de tristeza. Provavelmente ele sentia algo por ela, mas entendia que para ela era apenas um amigo. Quando Dmitri chegou, havia reservado uma mesa em um pequeno restaurante. Veio em um carro decente e a recebeu na entrada com um buquê de margaridas selvagens, seu aroma favorito. Anya vestia um casaco modesto e aconchegante, um vestido e botas confortáveis. Não era mais a jovem despreocupada de antes. Era uma mãe, consciente de suas responsabilidades, mas pronta para abraçar um pequeno momento de alegria pessoal. Acostumada a roupas mais glamorosas, Anya sentiu-se confortável naquele traje discreto. Dmitri estava digno, mas sem ostentação, de calça escura, camisa branca e um casaco. Durante o trajeto, conversaram casualmente sobre pequenas coisas, sobre Ilia, sobre os projetos em andamento. No restaurante, Dmitri confessou estar um pouco nervoso, apesar de acostumado a falar com confiança diante de grandes públicos. "Com você é diferente", disse ele. "Quero que se sinta completamente à vontade. Sei que você passou por muita coisa." Anya se comoveu com a sinceridade em suas palavras. Pediram um vinho leve para ele e suco para ela, rindo ao recordar momentos da conferência. Dmitri foi atencioso, perguntando contatos sobre sua vida e planos, sem nunca pressionar ou exigir confiança imediata. Ela apreciou o respeito que ele tinha pelos seus limites. Quando a noite se aproximou do fim, Dmitri ofereceu-se para acompanhá-la até em casa. Do lado de fora, uma brisa fresca soprou, e ele gentilmente ajeitou o cachecol aos seus ombros. Anya sentiu o calor de sua presença, o sutil perfume de sua colônia e uma rara sensação de leveza encheu seu coração. "Obrigada", murmurou olhando em seus olhos. No caminho até o prédio, demoraram-se, hesitando em se separar. Então Dmitri falou suavemente. "Anya, sei que seus relacionamentos passados não foram fáceis, mas quero de verdade tentar construir algo significativo com você. Sei que você tem um filho e não estou tentando substituir o pai dele, mas estou disposto a ajudar, se você quiser. Não estou apressando nada, só queria ser honesto com as minhas intenções." Lágrimas brotaram nos olhos de Anya, mas desta vez eram de alegria e alívio, não de dor. Ali estava um homem que aceitava o filho, que não exigia que ela abandonasse seu passado e que não fazia condições. "Eu quero isso também. Estou com medo, mas estou disposta a tentar", respondeu baixinho. Ficaram ali, na suavidade da noite, e Dmitri beijou levemente sua testa. Anya sentiu proteção e calma. Ele a acompanhou até a porta do apartamento. Se despediu e partiu, sem insistir em entrar, respeitando a presença de seus pais. Ao entrar em casa com o coração em chamas, Anya pendurou o casaco e percebeu o buquê esperando por ela. Um sorriso involuntário se espalhou por seu rosto, enquanto um novo capítulo começava a se desenhar silenciosamente em sua vida. Dmitri passou a visitá-la regularmente,
e aos poucos a conexão entre eles se aprofundou. Ele trazia frutas e brinquedos para Ilia e às vezes até passava a noite para ajudar nos cuidados com o filho. Com o tempo, quando Ania se sentiu pronta para integrá-lo à sua rotina familiar, Ivan Petrovich cuidou para que a presença de Dmitri não parecesse intrusiva. Logo percebeu que ele era um homem decente e atencioso. Para Ania, depois de tudo que havia suportado, ter alguém como Dmitri em sua vida era um verdadeiro alívio, quase um bálsamo. Quando Kirill descobriu que Ania passava tempo com outro homem que a ajudava, tentou várias vezes provocar cenas de ciúmes, exclamando: "Por que meu filho deveria estar com algum estranho? Isso não está certo." Mas Ania, com serenidade, lhe lembrava que ele havia escolhido viver sob o domínio da mãe e que não tinha direito de ditar como ela deveria conduzir sua própria vida. Com o tempo, percebendo que Ania recebia sua presença de bom grado, Dmitri decidiu alugar um apartamento próximo para estar mais perto e oferecer apoio sempre que necessário. Ele até pediu permissão a Ivan Petrovich para cortejá-la formalmente. O pai, impressionado com os modos antigos e respeitosos de Dmitri, deu sua bênção, feliz enquanto sua filha fosse bem tratada. Quando Ilia completou 10 meses, Dmitri propôs que Ania se mudasse para viver com ele permanentemente, formando de fato uma família. "Só se você quiser", acrescentou ele. "Vou arrumar um apartamento espaçoso, com um quarto separado para nosso filho." Pela primeira vez, Ania sentiu que lhe ofereciam não apenas companhia, mas uma vida compartilhada de verdade, uma família de 3 pessoas. Ainda assim, manteve-se cautelosa, lembrando-se de como um dia confiara em Kirill e tudo desmoronara. Dmitri compreendeu sua hesitação e nunca a pressionou. "Vá no seu tempo, eu vou esperar." Numa noite, depois que Ilia adormeceu, Ania e Dmitri sentaram-se na cozinha, tomando chá. Ele pegou uma pequena caixinha e com um leve receio estendeu-a a ela. "Quero te perguntar... Você quer se casar comigo? Sei que nossa história não é um romance instantâneo e sem nuvens, mas eu amo você e seu filho, sinceramente. Quero estar ao seu lado, ajudar a protegê-los de qualquer dor. Se você concordar, podemos ter uma cerimônia simples, tornando-nos oficialmente uma família. Mas não quero te pressionar. Responda quando se sentir pronta." Um tremor de emoção percorreu Ania, um arrepio de excitação, um reconhecimento silencioso. Ela havia se apaixonado por Dmitri. O cuidado dele, a atenção que mostrava contrastava monumentalmente com suas experiências passadas, mas ainda havia a memória dolorosa da humilhação no cartório. O medo ainda tinha força. Ela exalou, com a voz quase sussurrando: Eu aceito. Só preciso de um pouco de tempo para me acostumar com a ideia de voltar ao cartório. Tenho algumas memórias dolorosas, mas acredito que, com você, tudo será diferente." Dmitri soltou um suspiro de alívio, e no abraço dele, Ania sentiu uma felicidade silenciosa, tão tranquila quanto o momento após uma tempestade longa e violenta. Finalmente, chegou o dia em que retornariam ao cartório onde Ania, tempos atrás, havia suportado uma humilhação esmagadora. Dmitri sugerira escolher um local diferente para evitar que antigas lembranças viessem à tona. Mas ela insistiu: "Não, eu quero estar aqui. Eu quero fechar esse capítulo, apagar a memória daquela vergonha e criar uma nova, feliz." Eles estavam acompanhados por Misha, seu pai, sua mãe e alguns amigos de Dmitri. Não havia fanfarras, nem multidões. Tudo era simples e discreto. Ania vestia um delicado vestido claro na altura dos joelhos, com o cabelo arrumado de maneira simples, porém elegante. Dmitri estava impecável em um terno escuro sob medida. Ilia, agora com 1 ano e 2 meses, sentava-se quietinho no colo de Misha, emitindo suaves balbucios. Ao entrarem, o oficial do cartório os recebeu com um sorriso. "Por favor, entrem, recém-casados." Ania respirou fundo. Recordações das palavras duras da sogra, "Saia daqui!", surgiram diante de seus olhos. Mas Dmitri apertou sua mão com suavidade, olhou em seus olhos e ela encontrou o olhar dele, cheio de amor. Todos os medos se dissiparam naquele instante.
Era a vida dela agora, uma vida diferente, um casamento diferente, ao lado de um homem que a protegia e não a traía. A parte oficial da cerimônia foi breve. Eles assinaram os papéis e trocaram alianças. Misha não resistiu e aplaudiu de forma provocativa, e até a mãe de Anya, presente na cerimônia, enxugou uma lágrima emocionada. Ao saírem, um fotógrafo discreto contratado por Dmitri capturou alguns momentos espontâneos. Anya sorriu, sentindo que o passado finalmente ficara para trás, deixando apenas o calor de um novo capítulo cheio de esperança. Logo mudaram-se para o novo apartamento de Dmitri, um lar espaçoso de 3 cômodos, decorado de forma moderna e iluminada, com um quarto separado para o Ilha. A mãe de Anya, sob o olhar atento do pai, permaneceu em seu antigo apartamento, mas visitava com frequência para ajudar. Dmitri também contratou uma cuidadora para facilitar a rotina diária, e a vida começou a brilhar em cores vibrantes. Anya finalmente deixou todas as lembranças de Kirill para trás. Ele ainda viu seu filho, mas raramente e sem fazer exigências. Mais por senso de dever do que por vontade própria. Sua mãe, Ludmila Georgievna, sabia do novo casamento de Anya, mas permaneceu em silêncio, aparentemente reconhecendo sua derrota. Agora, vivendo ao lado de um homem que realmente a amava, Anya e Dmitri planejavam o futuro compartilhado e até consideravam ter um segundo filho. Quando Anya engravidou novamente, Dmitri ficou radiante. Seu primeiro casamento não havia gerado filhos, mas dessa vez tudo era intencional. E não havia gritos de "saia daqui". Pelo contrário, todos celebraram. A mãe de Dmitri, Tatiana Pavlovna, veio de sua cidade e abraçou Anya como se fosse sua própria filha. "Obrigada por fazer meu filho feliz", disse ela, "e obrigada por meu neto. Sempre sonhei com uma grande família." Anya pensou, será que pode realmente existir uma sogra tão gentil e compreensiva? Uma que não se intrometa em cada detalhe da vida? E, de fato, existia. Tudo o que havia acontecido naquele cartório agora parecia um pesadelo horrível, mas que já não assustava. Ninguém a forçava a sair, ninguém poderia tirar sua felicidade e ninguém ousava emitir ultimatos. Ela havia superado há muito tempo o papel de menina indefesa, dependente das decisões alheias. Agora, possuía um núcleo interno forte, forjado por todas as adversidades que enfrentara. O momento mais divertido aconteceu quando Kirill, o mesmo ex-noivado, apareceu. Aparentemente para parabenizá-la pela gravidez, mas muito provavelmente para visitar o filho e se atualizar sobre as novidades. Ao ver a vida confortável que Anya levava agora, tão descansada, cuidada e feliz, e testemunhar como Dmitri, seu marido dedicado, a tratava com amor, Kirill provavelmente imaginou que ela não teria conseguido se recuperar depois do término. Silenciosamente, ele disse: "Você mudou tanto. Vejo que agora está completamente..." A nova Anya apenas sorriu para si mesma. Sim, ela havia mudado, reconstruído sua vida pedaço por pedaço, criado uma nova família livre de humilhações constantes e medo. Ela era genuinamente grata por sua sogra, que outrora gritou "saia daqui!" e interrompeu aquele casamento fadado ao fracasso. Se tivesse acontecido, ela teria vivido sob o controle opressor da mãe de Kirill e da fraqueza de seu ex-noivo. Agora, ela tinha um marido que respeitava suas opiniões, a protegia e amava seu filho como se fosse seu. E, em breve, receberia o seu próprio filho. Quando a segunda gravidez de Anya se aproximava do fim, Dmitri, atento às suas ansiedades, organizou as melhores condições possíveis no hospital maternal, garantindo que ela se sentisse completamente à vontade. Ele esteve ao seu lado durante o parto, segurando sua mão e oferecendo apoio inabalável. Embora o parto ainda fosse desafiador, dessa vez o estado emocional de Anya era totalmente diferente, fortalecido pela presença constante de seu marido. Quando sua filha Sônia nasceu, Dmitri chorou de alegria enquanto a segurava nos braços. Observando-o, Anya sentiu a verdadeira essência da felicidade e pensou consigo mesma que, apesar de alguém
ter dito que ela não tinha lugar em uma família, agora ela possuía uma muito mais maravilhosa do que poderia imaginar. Ao retornar do hospital, Misha e seus pais os aguardavam. Misha havia até preparado um enorme banner. Bem-vinda, Sônia! Ilha, agora um garoto curioso, circulava ao redor da recém-nascida, olhos arregalados e intrigados. Um bolo decorava a mesa e Dmitri ajudava Anya a acomodar Sônia no carrinho com cuidado. A atmosfera era de calor, amor e acolhimento. Anya percebeu que sua vida não lembrava mais aquela cena aterrorizante do passado. Tudo agora era claro e pacífico. Com o tempo, Anya aprendeu a valorizar e proteger plenamente a si mesma, seus filhos, seu marido, seus pais e seu trabalho. Dmitri expandiu seus investimentos, enquanto Anya focava em projetos voltados para mães e até lançou seu próprio curso de treinamento sobre comunicação com clientes na indústria do fitness e bem-estar. Sua expertise era reconhecida e ninguém questionava sua autoridade ou conquistas. Ela havia aprendido a ser genuinamente feliz. Ocasionalmente, ouvia boatos da cidade dizendo que Ludmila Georgievna ainda acreditava que Anya teria engravidado de propósito para obrigar Kirill a se casar. Mas tais rumores não a afetavam mais. Ela tinha sua própria vida onde a opinião daquela mulher não tinha poder algum. Kirill, segundo os mesmos boatos, havia seguido em frente e encontrado outra namorada, que, curiosamente, era de caráter gentil e aparentemente aceita por sua mãe. Bem, cada um tinha escolhido seu próprio caminho. Cerca de 1 ano e meio após o nascimento da filha, Anya e Dmitri decidiram organizar uma pequena sessão de fotos em família na casa de campo que haviam comprado, transformando-a em um refúgio aconchegante. Os pais de Anya vieram, assim como a mãe de Dmitri, e Misha assumiu o papel de padrinho de Ilha, ajudando a entreter as crianças. O fotógrafo capturou momentos ternos e divertidos no jardim. Os filhos correndo pelo gramado, os avós ocupados preparando a mesa. E cada instante irradiava felicidade, cumplicidade e amor genuíno. Durante uma breve pausa, Anya se afastou para a extremidade do terreno, respirando fundo, e de repente lembrou-se daquele mesmo dia no cartório, quando sua sogra havia gritado. Os convidados a observavam e ela própria quase desmaiou de terror. Sorriu para si, percebendo quão imprevisível a vida podia ser. Se não tivesse sido afastada naquele dia, talvez ainda estivesse presa a um marido incapaz de proteger seus sentimentos. Agora, ao contrário, reinava completa harmonia. Dmitri aproximou-se por trás e envolveu suavemente seus ombros com os braços. "Pensando no passado de novo?" perguntou ele. "Sim", admitiu Anya. "Lembro-me de como chorei naquele dia, acreditando que tudo havia desmoronado e desejando que Kirill voltasse. Mas agora entendo que tudo aconteceu para o melhor. Eu tenho você e temos 2 crianças maravilhosas. Não consigo imaginar ser mais feliz do que sou agora." Dmitri sorriu. "Fico feliz que a vida me tenha levado até você. Talvez nossa história de amor não tenha sido um clássico amor à primeira vista, mas é real." Ele a beijou e uma onda quente de emoção percorreu seu corpo. Ao longe, Ilha chamou: "Mamãe!" E a pequena Sônia bateu palminhas encantada. Era uma cena alegre e caótica, repleta de amor e apoio. Anya pensou consigo mesma. Finalmente, ela se libertou da sombra daquele terrível dia no cartório. Agora, nenhuma voz irritada poderia dominar sua vida. Ninguém jamais poderia expulsá-la de sua própria felicidade. De fato, com o tempo, sempre que conhecidos ou novas pessoas ouviam sua história, como ela fora deixada grávida sem um marido, como ela fora expulsa do cartório, admiravam sua sorte final. Diziam: "Que reviravolta incrível do destino! Sua ex-sogra te humilhou e agora tudo deu certo. Você encontrou um bom homem, construiu uma carreira e ainda resolveu as questões com Kirill sobre seu filho pacificamente, sem conflitos."
Anya apenas sorria. Às vezes, alguém perguntava: "Você não fica com raiva da mulher que transformou sua vida em um pesadelo?" Ela respondia: "Por que sentir raiva? Pelo contrário, graças a ela percebi a tempo que viver com o filho dela nunca seria a escolha certa para mim." A vida tinha seu jeito de colocar tudo em seu lugar. Agora, Anya estava cercada de amor e apoio, de seus pais, de Misha e de sua nova parceira, que, diga-se de passagem, se dava bem com uma das amigas de Anya. E, acima de tudo, de Dmitri, que contava histórias antes de dormir para as crianças todas as noites e olhava para a esposa como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E não é assim que a vida deve ser quando as pessoas realmente se amam? Esta história não contém misticismo, apenas realidade, a vida como realmente acontece. Alguns sucumbem à pressão familiar e permitem que suas vidas se quebrem. Mas Anya resistiu. Ela enfrentou humilhações e lágrimas e emergiu com uma felicidade mais forte e consciente. Sua pequena família cresceu e se tornou completa. Dmitri, seu filho Ilya e sua filha Sônia. Nenhum grito, nenhum "saia do cartório" poderia jamais destruir esse bonde. Com um parceiro amoroso ao seu lado, autoconfiança e respeito próprio, nenhuma circunstância externa poderia afastá-la de sua própria vida de alegria. E assim se encerrou o capítulo de humilhação que começara no cartório. Um novo capítulo se abriu, repleto de calor, confiança e amor. A história de Anya é prova de que, às vezes, a felicidade espera logo após a esquina de nossas maiores decepções. Hoje, quando ela compartilha as suas experiências, não há mais lágrimas. Ela agradece ao destino pelo dia em que sua sogra a expulsou. Aquele momento, doloroso como foi, revelou-se a porta de entrada para tudo aquilo que ela antes mal ousava sonhar. Uma família sólida e amorosa, livre de mentiras, manipulações e condições, onde ela sabe que jamais será forçada a sair de sua própria casa ou de sua própria felicidade.